Sejam todos muito bem-vindos. Criador Pro, Dr. Paulo, biólogo e fundador do canal Criador Pro e da empresa Criador Pro, de legalização de criatórios comerciais. Não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais, de se inscrever aqui no canal Criador Pro, de ativar o sininho, deixar o like para que a gente consiga chegar ao mais longe para mais criadores. Se você gosta, compartilhe o link, compartilhe esse link com outros em grupos de criadores. Vamos abrir para perguntas? Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Vamos ver se já temos algumas perguntas aqui para a gente poder estar respondendo. Criador Gênesis, ouço todas as suas lives e cada dia fico mais firme na minha posição de ser um criador comercial de calopsitas. Isso aí, cara, fica tranquilo que criar calopsita, se você fizer um planejamento bem feito, se você organizar ela bem feito, conseguir as licenças bem básicas, tá? Também é assim, vou criar calopsita na minha casa. Calopsita gera cheiro, gera problema, tem que ter bem certinho os cuidados para você não ter que se incomodar com uma fiscalização. Então, tirar bem as dúvidas, mas é um negócio bem legal. Tiago, uma pergunta sobre anilhas FOB, participar de campeonato e ser afiliado a clube. Anilhas FOB, você pode, se você é um criador comercial, você pode colocar um anel comercial e um anel FOB, para poder participar dos eventos da FOB, sem problema nenhum. Participar dos campeonatos, mesmo você sendo criador comercial, você tem que colocar 2 anéis, um anel da FOB e um anel comercial, ok? Aí você pode ver com a FOB se o seu anel comercial vale para ela poder participar dos eventos da FOB. Aí você não precisa colocar 2 anéis. Mas eu acho que não, a FOB quer o anel dela, tá? Então, você vai ter que ter o anel comercial e o anel da FOB para poder participar dos eventos, sem problema nenhum. Se for animal doméstico, se for, por exemplo, calopsita, periquito australiano, for o canário belga, o anel da FOB pode ser o seu anel comercial. Aí você vai declarar, na hora de abrir a sua empresa, na hora de você conseguir as suas licenças básicas, que aquele anel FOB é o seu anel comercial, tá? Animal doméstico pode, outros animais não. Você vai ter que ter um anel comercial e o anel da FOB, caso queira participar de eventos, tá? Caso a FOB peça isso. William Silva, boa noite. Legalizar em apartamento é possível? Não, cara. Não. Depende do tipo de apartamento que você está falando, mas se for apartamento com vários andares, não pode. Se for um sobrado, 2 andar, 3 andar, dependendo da região, dependendo do seu município, você pode tentar conseguir, mas não pode, tá? Reginaldo Lima Souza, estou aprendendo primeiro para criar o ringneck. É a coisa que você vai aprender no seu dia a dia, não tem muita coisa, tá? Animais são bem tranquilos de se criar, mas vai lá. Rafael, comprar ringneck de criador FOB, pode haver algum problema? Sim, pode, porque criar, ele não é se ele for um criador FOB comercial e emitir nota certinho, não tem problema nenhum, tá? Agora, se ele for um criador só FOB, não for um criador comercial e não te emitir a nota e nem o certificado de origem, esse animal passa a ser um animal irregular. Se bater uma fiscalização, eles vão tomar o seu animal e vão te multar. Então, se ele tiver como emitir nota, beleza, tranquilo, você pode comprar sem problema nenhum. Se ele não conseguir emitir nota e não ter o certificado de origem desse animal, corre longe de criatórios FOB. Canarinho Irmãos Gêmeos. Nas campanhas políticas sempre aparece alguém prometendo proibir a criação de aves em gaiola. Você já viu algo assim? Sim, amigo. Não é só na política. Existe no Congresso Nacional mais de 5 projetos de lei de políticos tentando proibir a criação de animais em cativeiro. E isso é bem comum, tá? A gente teve até esse ano, no final do ano passado e esse ano, um projeto de lei que quase foi aprovado proibindo a criação em cativeiro. E se um desses projetos serem aprovados, quem já é criador comercial tem seu direito garantido, vai ter uma série de problemas para a revenda, e quem não amontou seu criatório comercial não vai conseguir enquanto esse projeto de lei estiver funcionando. Mas sempre tem, tá? Sempre estão tentando proibir, tá bom? Mas é um negócio que tem tanta gente que cria no Brasil que não tem muito como proibir, tá? Existe uma cadeia e tal. Existe sempre a questão de restrições. Pode acontecer de uma proibição de novos criatórios em algumas regiões. Então, é muito importante que quanto mais cedo você entrar com o seu processo, quanto mais cedo você virar legalizado, uma vez que você conseguiu isso é direito garantido, você não perde, tá bom? Você não pode ser, proibir, você vai perder sua licença. Não tem como acontecer isso, tá? Tem o ringnex com nota fiscal, e se eu reproduzir elas e pôr anilha FOB, como fica essa ave que nascerem no criatório na hora de legalizar comercial?
Primeiro, você não pode reproduzir, isso é a primeira coisa, tá? Eu vou reproduzir e botar anel FOB. Você está causando um erro, você está anilhando um animal de forma irregular. Porque anel comercial, você tem que anilhar filhotes com anel comercial. Você não pode anilhar filhotes com anel FOB. O que eu faço com esse animal? Você perdeu, porque possivelmente você não vai conseguir transformar esses animais em matrizes, tá? Então, isso é uma característica. Tem gente, eu estou tirando, botando anel FOB, daqui a pouco eles podem virar matrizes. É muito difícil. Então, não tire filhotes. Melhor não tirar filhotes, tá bom? Gilmar Mireski, quantos dias para orçamento de legalização? Cara, é um dia, na hora a gente já faz o orçamento. Se você quer saber, tem um link aqui embaixo, é só clicar, entrar em contato com a gente. Tem o telefone aí, que é o 66-992-130520. Aproveitem a nossa promoção, tem um pacote especial aí, que sai muito mais em conta do que os orçamentos, tá? Sai muito mais em conta que o orçamento. Então, aproveita esse pacote aí. O pacote especial dá metade do valor que você vai gastar com a legalização. Ainda você vai ganhar toda a legalização e mais um monte de coisa. Clica aí que você vai ficar sabendo. Transporte aéreo de ringneck não é permitido com nota fiscal? Cara, corretamente, sim, só é permitido o transporte com nota fiscal, porque para você tirar uma guia de transporte, você tem que apresentar a nota fiscal. Atestado de saúde, que é um atestado veterinário, e a guia de transporte, além de pagar todas as taxas que você tem que pagar. Chocatar, doutor, em São Paulo, quantas taxas eu tenho que pagar para regularizar o criatório? As taxas de legalização, depende do estado, são 3 taxas: licença prévia, licença de implementação ou instalação e licença de manejo, tá? São 3. Alguns estados é uma única taxa. Em São Paulo são 3 taxas, tá? Tem que fazer as 3 taxas, mas o valor é baratinho. Quando é uma taxa única, o valor é maior, mas quando a taxa são 3 taxas, os valores são menores. Depende da quantidade de espécies, depende do tamanho do criatório, porque essas taxas que cada estado cobra depende do seu tipo de licenciamento, tá? Tem estado que cobra por metro quadrado, tem estado que cobra pelas espécies, são espécies mais ameaçadas de extinção, são espécies mais raras e do valor agregado maior, as taxas são maiores. Mas animal exótico tem lista de ameaçado de extinção? Tem lista de ameaçado de extinção, que é a lista CITES, que o pessoal usa, né, para fazer esse tipo de cadastro, autorizar ou não algumas criações no Brasil. Então, depende desses fatores, mas geralmente em São Paulo são 3 taxas. Criatório voar, é possível anilhar meus filhotes com anilha comercial do criatório que eu adquirir, os pais dele? É possível pagar as despesas para o criador, para ele anilhar para mim? Legalmente, isso é proibido, porque você está criando e está pedindo para uma outra pessoa legalizar. Se ela topar, ela corre um risco. Se alguém pegar você fazendo isso, ele perde a licença dele. Isso é a primeira coisa. É proibido, já estou sendo claro. É proibido, tá? Você não tem, eu estou criando, eu vou comprar anel comercial. Como é que o cara está vendendo anel comercial? É proibido isso. Se ele fizer isso, ele perde a licença se descobrirem. Então, tomar cuidado. Anderson Carvalho, posso vender a ave sendo criador sem legalização? Não, não pode. Poder você pode, está cometendo um crime, está ilegal. Simples assim, tá? O que você pode vender, você pode, mas perante a lei, não pode. Canarinho Irmãos Gêmeos. Mas a fiscalização costuma fazer visitas ao criatório? É óbvio, cara. Só esse mês já tivemos um monte de apreensão, um monte de criadores perdendo aí um monte de bicho, multas que variam de 27 mil a 400 mil reais. Eu venho falando isso há muito tempo. E cada vez vai apertar mais, tá? Cada vez vai ter mais fiscalização, cada vez vai ter mais problemas com o processo de legalização. Se você não tiver legal, vai ter muito problema. Jean Carlos, se eu comprar ave com nota fiscal de outro estado e eu mesmo buscar essa ave, tenho a obrigação de apresentar ela na divisa do estado? Você tem que trazer ela com a nota fiscal, a guia de transporte, tá? E o atestado veterinário. Você tem que, mesmo você indo buscar a ave, você tem que ter esses 3 documentos, porque se te pararem e você não apresentar esses documentos, você perde os animais e leva a multa, tá? Eu preciso parar e mostrar na divisa do estado? Teoricamente, você tem que parar e mostrar para o órgão agropecuário, principalmente se você está comprando esses animais que eles vão virar matrizes. Aí você precisa apresentar, tá? Senão, não há necessidade. Fábio Schneider, gostaria de saber qual o processo de legalização é mais rápido ou fácil, o rural ou o urbano, e qual seria o tempo aproximado. O rural é mais fácil, mais tranquilo,
E o tempo estimado vai de 4 a 9 meses. Esse é o tempo médio assim que a gente dá entrada no processo. Tem um tempo anterior, que às vezes é o tempo maior, é o tempo de montar todo o processo, tá? Dentro do órgão ambiental vai de 4 a 9 meses, até 1 ano e 2 meses, dependendo das espécies, tá? Estou fazendo a infraestrutura do criador. Facilita para retirar a licença? Facilita, só que a infraestrutura tem que ser de acordo com as normas vigentes, tá bom? Mas facilita. Sou atirador esportivo, CAC, e não adianta tudo que dependemos de licença do Estado, é complicado, né? Tudo é complicado, tá? Mas você tem que ir de atrás e buscar fazer. Porque a partir do momento que você dá a entrada na documentação, você já se garante por lei, você não pode perder os animais e etc, e assim sucessivamente, tá bom? Qual o tamanho do viveiro papagaio ecletos? Cara, o viveiro mínimo para papagaio, para animais exóticos, é 2x3, tá? Geralmente são 5 metros quadrados, mas entre 3 metros a 5 metros é aprovado para papagaios ecletos, tá bom? Valeu, obrigado a todos, até a próxima. Falou, tchau, tchau.